Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje a gente vai saber por aqui o novo conceito que o Daniel Goleman está trazendo para o mundo, que é o Optimal. A gente vai receber aqui hoje uma das maiores autoridades do Brasil no trabalho de Daniel Goleman, que é a Bárbara Bigarelli. Ela é jornalista, editora da Companhia das Letras e liderou o lançamento desta obra, que é o título mais recente do Goleman no mundo. Daqui a pouquinho ela chega para falar sobre inteligência emocional, sobre Goleman, sobre carreira, sobre negócios e muito mais. Fica ligado, daqui a pouquinho a Bárbara Bigarelli chega por aqui. Se você trabalha na área comercial, seja como vendedor, seja como gestor, ou é empresário e quer impulsionar os resultados do seu time, presta atenção agora neste recado aqui. As transformações ágeis e a alta complexidade que cercam o mundo de negócios pedem, ou melhor, exigem, aprendizado. E a educação executiva do INSPER tem a resposta exata para esse desafio. Uma super agenda de formações presenciais para a área comercial neste segundo semestre de 2024, que cobre diferentes competências e níveis de atuação. São formações de excelência de uma das melhores escolas de negócios do mundo, segundo o Financial Times, para você que quer evoluir e maximizar resultados. A agenda deste semestre traz os seguintes cursos: vendas corporativas, narrativas persuasivas, storytelling para vendas, gestão de equipes de vendas de alta performance. As formações são todas presenciais, com salas inspiradas em Harvard e uma experiência focada no aluno. Além de garantir um aprendizado de excelência com o selo da educação executiva do INSPER, você terá a oportunidade de fazer um network de alto nível. E a responsável pedagógica por essa programação de treinamentos é a professora Marilda Andrade, que tem MBA em Marketing pelo INSPER e é especialista em gestão estratégica de negócios, negociação e gestão de pessoas pela FGV. A Marilda tem 18 anos de experiência em áreas comerciais de empresas nacionais e multinacionais de grande porte e trabalha desde 96 com educação de executivos. Os links para todos os cursos estão aqui na descrição do episódio. Acesse, escolha e inscreva-se. Com 14 grandes palestrantes, evento gratuito Sales Day vai ajudar você a acelerar as vendas do seu negócio. Anote na agenda: 1º de outubro, online, 100% gratuito. É o Sales Day, evento da RD Station em parceria com a Exact Sales, que vai mostrar o caminho para bater as metas e vender muito até o final de 2024. De acordo com a edição 2024 do estudo Panoramas de Marketing e Vendas, realizado pela RD Station, 74% das empresas não conseguiram atingir suas metas de vendas. O Sales Day é a sua oportunidade de reverter esse cenário e virar o jogo. Se liga aqui em algum dos especialistas confirmados: Caio Vidal, gerente de vendas da RD Station; Theo Orozco, fundador da Exact Sales e CEO da Exact Club; Renata Centurion, diretora para a América Latina da Winning by Design; Alessandro Souza Tille, CEO da Outmarket Brasil, entre outros líderes do setor. Acesse o link que está na descrição para ver a programação completa e se inscrever. Bárbara Bigarelli é jornalista e editora da Companhia das Letras, dedicada aos selos Objetiva e ao portfólio Penguin. Ela trabalhou como repórter na Época Negócios e no Valor Econômico, onde ela também atuou como editora assistente. Em paralelo, ela fez trabalhos independentes como ghostwriter na produção de livros sobre carreira, negócios e gestão. Ela também liderou a equipe que desenvolveu a edição brasileira do livro Optimal, de Daniel Goleman. E hoje a Bárbara vai falar com a gente sobre essa obra e qual o impacto do trabalho do Daniel Goleman na sua carreira. Fica com a gente, Bárbara Bigarelli. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Que honra te receber por aqui. Opa, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, enfim, estou muito feliz, muito honrada, viu? Obrigada, Leandro, obrigada pelo convite. Muito bem. Ô, Bárbara, eu queria começar esse nosso bate-papo aqui até pro nosso ouvinte, pro nosso espectador, de conhecer um pouquinho mais. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Como é que você é jornalista de formação, como é que você deu esse mergulho, né, no mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios, editando livros, escrevendo livros também. Conta um pouquinho sobre a sua carreira. Claro, vou resumir um pouquinho aqui. Eu sou, né, como você disse, eu sou formada em jornalismo e eu, desde cedo, acabei, enfim, por circunstâncias e por caminhos, acabei desembocando aí na cobertura de negócios. Então, logo que eu comecei na Editora Globo, onde eu fiz um programa grande de estágio, tudo, eu fui trabalhar na Época Negócios e lá eu comecei desde cedo ali a ter contato com esses temas e com cases de grandes empresas, com transformações, com liderança, RH, carreira, economia também, escrevi muito sobre economia, enfim, macroeconomia, e fui me especializando um pouco, fui estudando, essa área eu fiz um MBA, né, fiz um MBA de economia aplicada, fiz vários cursos que também envolviam cursos
eu sempre tive muita curiosidade sobre gestão, mesmo, enfim, no jornalismo a gente tem poucas oportunidades de ser chefe, de ser gestor, né? As redações são muito, elas não têm grandes planos de carreira e os cargos de liderança são poucos, assim, são muito pouco numerosos, mas eu sempre quis estudar esses temas e sempre fiz cursos livres, enfim, indo atrás disso. E aí teve um momento ali na minha carreira, quando eu estava no Valor Econômico, eu me especializei um pouco nessa área, que eu fui trabalhar na editoria de carreira, né? Trabalhei ao lado da Estela Campos, que é a editora de carreira do Valor, e que ela entende muito, enfim, sobre esses temas, aprendi muito com ela. E lá a gente fez uma dobradinha boa aí, entrevistando muitos grandes RHs e CEOs e trazendo o tema da gestão, da liderança, das emoções, do bem-estar, do foco, resiliência, todos esses temas ali para a pauta da frente, porque sempre foi considerado meio um patinho feio nessa discussão, né? Sempre veio mais estratégia, sempre veio mais business plan, veio mais, enfim, coisas mais gerais do que a gente falar sobre relacionamento, sobre como gerenciar pessoas, equipes. Então foi um pouco nesse momento, e nesse momento eu também, já nessa minha busca por entender melhor esses temas, eu já achei desde cara o trabalho do Goleman. Quando eu peguei, a primeira vez que eu peguei inteligência emocional para ler, o tema já era um pouquinho mais, entre aspas, assim, consolidado, né? Então, assim, já havia um entendimento no mundo corporativo de que trabalhar com as emoções era entender como a gente se sente, como a gente reage, como a gente se relaciona com os outros é importante. Eu acho só que não era o jeito que é hoje, assim, né? Que a gente pode até falar disso mais pra frente, Leandro, mas que é algo que o próprio Goleman traz nesse livro novo, que é como que esse conceito foi sendo desvirtuado, né, ao longo do tempo. Mas, enfim, eu comecei já nesse momento, li o Inteligência Emocional, gostei muito. Na oportunidade que eu estava no Valor, a própria Estela entrevistou o Goleman, então eu também consegui ajudá-la editando a entrevista, já tive ali um primeiro contato com ele, embora eu só fosse conhecê-lo mais recentemente. E comecei a pegar os outros livros, né? Então, Foco é um livro que eu gosto muito, e um livro que poucas pessoas falam, mas que eu gosto muito, é o Inteligência Social. Eu acho que ele traz uma contribuição nessa discussão aí, que a gente pode falar depois, bem grande, né? Então foi um pouco isso, e também escrevendo sobre, como você mesmo disse, também escrevi sobre livros sobre carreira, como Ghostwriter, e sempre tentando ter esse olhar aí um pouquinho mais atento para formação de equipes e para o que fazem, enfim, líderes mais humanos, né, mais autênticos, mais felizes. É um pouco que eu gosto também de ler, falar e estudar. Perfeito. E aí, na Companhia das Letras, o seu primeiro contato com o Goleman, já como editora, foi com o Optimal, ou você já teve outras experiências? Eu já tive, foi engraçado, porque eu comentei, né, que ele foi uma porta de entrada ali nos meus estudos também sobre esses temas, e aí assim que eu cheguei na Companhia das Letras, o primeiro livro que me deram foi o novo livro do Goleman, naquele momento, né, que era um livro da linha de meditação dele, que era o Por que Meditamos, e como eu já cheguei muito animada, já falando, meu Deus, eu vou trabalhar no selo, que é o selo do Goleman, né, que é a Objetiva era uma editora e começou a publicar o Goleman desde o começo do sucesso da inteligência emocional no exterior, né, em 1997. Depois ela veio para a Companhia das Letras como um selo e continua cuidando, enfim, zelando, publicando e promovendo a obra do Goleman. Então eu tive esse primeiro contato com esse livro, enfim, que é um livro mais, numa categoria mais bem-estar, numa categoria que o Goleman aprofunda ali a visão dele sobre os benefícios, inclusive científicos, da meditação. E agora com o Optimo foi, como editora, também ter a chance de adentrar, de pegar ali os temas bem mais correlacionados à inteligência emocional, né? Perfeito. E, bom, é interessante a gente começar, então, né, você falou que esse conceito de inteligência emocional, o próprio Goleman falou que vem sendo desvirtuado, né? E eu queria conceituar, assim, como é que você enxerga a inteligência emocional. Acho que é um tema importante para a gente começar esse nosso bate-papo, porque o Optimal, né, o Goleman, ele faz uma revisão desse legado dele, ele reflete muito sobre isso, né? E é interessante também que o Goleman, que é uma pessoa de muitas experiências, inclusive essas experiências mais nessa linha, como você falou, do bem-estar espiritual, a meditação e tudo mais, e isso tudo ele consegue, como excelente acadêmico que ele é, ele consegue consolidar, acredito aqui nesse livro, em um novo conceito que é extremamente interessante, que a gente vai entrar daqui a pouquinho, mas vamos primeiro partir do inteligência emocional, Bárbara.
Boa, isso aí, Leandro. Eu acho que assim, eu acho que independente do conceito ter se popularizado tanto, eu acho que tem muita gente ainda que confunde como se o Goleman fosse o criador desse conceito, né? Uhum. E o Goleman não é o criador desse conceito. Ele foi um conceito criado ali, pensado por dois psicólogos de Yale, um professor e o assistente dele na época, ali no começo dos anos 90, e o Goleman, quando ele era repórter do New York Times cobrindo ciência, né? Ele leu esse artigo sobre inteligência emocional numa época que todo mundo só falava em QI, em quociente de inteligência, não falava no QE, né, no quociente emocional, e o Goleman leu, ele ficou atraído por isso, ele foi estudar, ele foi reunir, né, os principais achados, enfim, que eram poucos naquela época, sobre esse campo aí da inteligência emocional, e isso foi a base do que seria esse grande best-seller, né? Então, eu gosto muito também, e aí entrando no que é a inteligência emocional, eu acho também que muitas vezes a gente tenta resumir isso como se fosse, é uma forma da gente controlar melhor nossas emoções. Eu acho que o próprio modelo que o Goleman traz nos livros, depois explora em outros também, ele é maior, né? Ele é uma forma como a gente lida com nós mesmos e como a gente lida com as nossas relações. Então, eu prefiro até esse conceito mais amplo, né? E aí a gente tem vários pilares que dá como que a gente cultiva a inteligência emocional no nosso dia a dia. Então, desde os pilares básicos, que o Goleman começa apresentando inteligência emocional ali no livro, né? Digamos, nas primeiras edições, que tem muito do que ele fala de autoconsciência, que é como que a gente entende o que a gente está sentindo, sobre a autogestão, que é como que a gente lida com as nossas emoções mais angustiantes, assim. Depois ele tem um pouquinho sobre empatia, ele fala bastante sobre empatia, né? Que a gente precisa muito entender os nossos sentimentos para a gente entender também mais facilmente o sentimento alheio. E ele fala muito sobre essa habilidade de gerenciar relacionamentos, né? Porque os relacionamentos negativos têm um impacto muito grande no nosso psicológico, nas nossas emoções, né? Mas eu acho que no fundo, Leandro, eu acho que a inteligência emocional também é um pouco entender que cada emoção também tem a sua função, sabe? E que a gente pode, se a gente conseguir entender o que a gente está sentindo bem, que seja positivo, que seja negativo, a gente consegue redirecionar isso um pouco melhor, a gente consegue lidar um pouquinho melhor com pequenos e grandes estresses. Eu acho que tem uma grande parte que está no nosso controle. Tem muita coisa que não está, muita mesmo. Mas se a gente consegue um pouquinho entender um pouco como que a gente, né, o que a gente está sentindo, né, como que a gente lida com isso, a gente consegue ser mais inteligente, né, e tomar melhores decisões, e eu acho que no final, e mais importante, é ser mais feliz e menos estressante no dia a dia, né? Com certeza. E é um conceito que também, né, ele teve um grande sucesso a partir do lançamento lá nos Estados Unidos em 95, porque no mundo corporativo as pessoas se deram conta, né, a partir da publicação do livro do Goleman, que a inteligência emocional era a base da liderança efetiva. E até então não se falava isso também. Não existia uma reflexão sobre o papel do líder ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, agora falando bem, né? Então, assim, a gente vivia em uma época que era muito comum, e até hoje em dia é muito comum, você ter líderes destemperados dentro das organizações. E esses líderes, eles são perigosos, né? Eles adoecem pessoas, eles, enfim, comprometem os próprios resultados daquela organização e são nocivos de maneira geral. E a partir de inteligência emocional, a gente passa a refletir também sobre a importância desse tema para o exercício da liderança, né? Muito bem, e aí, vamos lá, adentrando aqui a obra do Goleman, aqui, porque eu estou lendo aqui, eu tô olhando aqui para ele, tem um livro muito bom que vocês lançaram e que nós, em parceria aqui com vocês, fizemos uma edição especial, que foi justamente o Liderança, a Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso. E aí que o Goleman faz realmente, né, essas conexões diretas, né, entre o tema inteligência emocional e o exercício da liderança. Como é que você enxerga também isso, Bárbara, né, a importância da inteligência emocional para o exercício da liderança? Legal. Eu acho que ele sempre né, trabalhou esse tema desde o primeiro livro, mas eu acho que o Goleman foi percebendo um pouco ao longo dos anos que ele precisava bater mais essa tecla, né? Então, por mais que as pessoas desenvolvessem a autoconsciência, a autogestão, não adiantava muito se elas estivessem, enfim, jogadas num ambiente tóxico, num ambiente que não tem segurança psicológica, num ambiente
de uma mentalidade de comando e controle. Então é algo que ele trouxe desde o começo, né? Então, assim, eu acho que lá no começo ele começou um pouco explorando essa conexão, até como um argumento com relação ao QI versus QE, né? Então, se não me engano, acho que é no inteligência emocional mesmo, não é no liderança, né? Ele fala que o QI, por exemplo, ele cai por terra quando a gente tem o mesmo grupo, um grupo talentoso ocupando vagas semelhantes, com a mesma formação técnica, e aí a gente ganha o que ele chama de efeito de andar de cima, né? Então todo mundo já está naquele escalão, todo mundo já alcançou aquela posição naquela organização, já foi filtrado, já foi, enfim, quem ficou pelo caminho ficou, quem conseguiu chegar ali chegou, mas o que vai diferenciar daquele patamar é esse limiar, é como essas pessoas, enfim, gerenciam os relacionamentos, como essas pessoas lidam umas com as outras, como essas pessoas deixam que emoções tomem conta, tomem decisões por elas, né? Então, eu acho que aí já fica, aí eu acho que já é um primeiro ponto, né, sobre a liderança, né? E aí ele vai desenvolvendo isso ao longo dos livros, tanto no liderança, quanto no poder da inteligência emocional, no inteligência social também, né? Que no inteligência social ele até explora, Leandro, um pouquinho, que não adianta o líder ter essa autoconsciência, essa empatia, se ele também não desenvolve essa chamada inteligência social, né? Então ele precisa aplicar tudo isso em diferentes contextos e desenvolver as outras pessoas também, né? E quando a gente chega em Optimal, nesse novo livro, eu acho que é um pouco onde o Goleman ele converge essas reflexões para as discussões mais atuais que a gente tem. Então, as discussões sobre essa questão mesmo que eu falei da segurança psicológica, né? Então, ele fala que um dos principais trabalhos do líder é criar, quando ele fala de criar equipes emocionalmente inteligentes, cultivar esse ambiente de segurança psicológica, ser transparente nas comunicações e passando para as pessoas quais são as prioridades, e aí se conectando também com o quanto que a inteligência emocional vai continuar sendo importante numa área da automação, com a inteligência artificial, num mundo que a gente lidera, que a gente precisa lidar com muitas ambiguidades, com muitas incertezas, então ele traz isso ainda mais premente, sabe? E até recentemente eu tive com ele também, né, que ele veio para o Brasil, e é uma preocupação muito grande dele sobre como que a gente consegue lidar com o burnout, né, e com o esgotamento mental, e quanto que o líder é importante nesse processo, né, o quanto que ele precisa cada vez mais trabalhar mais isso, e muito forte, né, muito firme. Imagine a seguinte situação: você tem uma reunião importante e precisa identificar padrões, tendências e bons insights para inserir naquele relatório. Porém, algumas informações não estão batendo e quando percebe, você já está há horas diante da tela tentando encontrar onde está a falha sem conseguir. Já passou por isso? Essa é uma dor que os times e líderes que já aprenderam a usar IA em suas rotinas não sofrem mais. Aprenda a utilizar a tecnologia a seu favor. Com o curso IA na Prática da Tribe, você consegue resolver esse e muitos outros problemas de forma rápida e prática. Construa melhores textos e conteúdos, faça apresentações assertivas em minutos, melhore a preparação para processos seletivos e reuniões importantes, teste conhecimentos, automatize tarefas rotineiras e muito mais. Vá no link que está na descrição e realize sua inscrição. Lembrando que se você utilizar o nosso cupom ADM40, você recebe 40% de desconto no valor da sua compra. E além disso, duas informações para fazer com que você se matricule agora. Atendendo a pedidos, inclusive de membros da nossa comunidade, a Tribe aumentou o tempo de acesso ao curso de 6 para 12 meses. Incrível, né? E olha só, em outubro haverá reajuste anual de preços da Tribe. Então você tem os últimos dias para aproveitar essas condições atuais. Você sabia que tem direito a benefícios exclusivos apenas por ser administrador? O Conselho Federal de Administração, CFA, através do Clube de Vantagens dos Profissionais de Administração, oferece ofertas para profissionais de administração registrados em CRA e em dia com anuidade. Os profissionais registrados no CFA têm acesso ainda à Academia Corporativa da Administração, a KDM, uma plataforma que oferece centenas de opções de cursos online com certificações inclusa, e ao CFA Talentos, uma plataforma de empregos que busca conectar empresas e profissionais de administração. Registrar-se no CFA é ainda a única forma de exercer a profissão de administrador de forma legal. O registro e a certificação conferem credibilidade ao profissional e garantem que ele esteja em conformidade com as normas e regulamentos da profissão. Aproveite agora os benefícios que estão esperando por você. Acesse o link que está na descrição do programa para saber mais. Perfeito.
Muito bem, chegando aqui no Optimum, mostrar mais uma vez aqui para a turma. Essa aqui, pessoal, aqui é a edição especial que a gente fez aqui com a Companhia das Letras, do livro Optimum, né, o lançamento aqui do Daniel Goleman no Brasil. Como atingir o desempenho máximo nas equipes e na liderança. Quando a gente olha, passa lá na livraria e vê esse nome Optimum, talvez a gente faça aqui uma tradução direta e pense que se trate de otimização. Eu queria saber também como é que se deu, porque normalmente a gente, quando vai escolher, a gente, né, eu me colocando já no papel de editor aqui, né, quando a gente pega um título estrangeiro, a gente traduz título, traduz tudo, né, e aí vocês fizeram essa escolha por manter o título original, o Optimal. Conta pra gente um pouquinho dessa escolha, né, por manter o título original e o que ele significa, Bárbara. Tá, legal, Leandro. Não, é bom fazer esse exercício também, né, que a gente sempre quer ouvir também como que o título também, enfim, está sendo recebido, e é sempre uma decisão bem difícil, viu? Uma decisão que a gente também pensa, conversa muito, enfim, e tudo mais. Eu acho que, só antes de explicar a decisão ao título, só explicar um pouquinho do que é o Optimal, porque eu acho que ajuda a explicar a decisão em inglês também, né? Então, no Optimal, ele vai, né, de forma bem resumida, e eu acho que tem a ver muito com aquilo que eu estava comentando agora sobre a preocupação do Goleman em endereçar esses temas diante de um mundo com as pessoas cada vez mais esgotadas, com, né, o burnout, enfim, atingindo níveis alarmantes. Então, é um conceito onde, né, o Goleman fala sobre como que a gente consegue ter dias consistentes e satisfatórios, né? Como que a gente consegue ter um dia bom. E o que é um dia bom para ele? É um dia quando você acaba aquele dia, você fala, beleza, não consegui realizar tudo o que eu gostaria, mas foi um dia satisfatório. Eu fiz isso, eu entreguei aquilo, resolvi isso, eu não me afligi com aquilo. Enfim, é uma sensação de... não é aquela sensação de alta produtividade, meu Deus, entreguei muito, porque o Goleman fala que a gente não consegue sentir isso todo dia. E se a gente ficar dependente desse sentimento, a gente explode, né? A gente... Não tem limite. Então, é como conseguir ter dias, né, que são produtivos naquele dia. O que vai ser produtivo para você naquele dia? O que vai ser satisfatório? O que você sentiu que está ao seu alcance? Como que você ficou satisfeito com o que foi possível fazer? Como que você atinge, né, esse ponto optimal? Então, é um conceito que é até bem diferente do flow, né? Não sei se vocês também estão... Acho que tem muita gente aqui que deve ter lido também o flow e tá familiarizado, que é aquele conceito de total imersão, quando você fica altamente focado, e você produz, e você é muito criativo, né? Enfim, o flow, atletas de alto nível, alto desempenho, eles alcançam o flow, né, para conseguir desempenhar e tudo mais. Então, assim, é diferente, né? Enquanto o flow ele é um estado um pouco mais raro de atingir em certas circunstâncias, o Goleman fala que o ótimo é muito mais fácil, né, de atingir. Enfim, aí nessa escolha sobre, putz, tá, aí diante disso, como que a gente vai, né? A gente, otimizado, ótimo, ponto ótimo, a gente não estava satisfeito com uma tradução literal do título, sabe? Uma tradução que a gente achasse que fosse forte, uma tradução que ela entregasse de fato o que é. E aí, como que você vai falar ótimo versus inteligência emocional, né? A gente também não queria apagar a inteligência emocional. E aí, eu acho que até conversa um pouquinho com o Flow e com outros títulos nossos, Leandro, que tem muito sucesso com título em inglês. Então, a gente tem um histórico, né? Então, por exemplo, a gente fala... é de vocês também. O Flow é nosso também. Que a gente não teve o Flow, né? Outro que é nosso também é o Mindset, que eu até tenho uma historinha legal para contar do Mindset. O Nudge, também mantivemos o Nudge, né? O clássico da economia comportamental em inglês. São conceitos muito fortes, né? Que acho que também não cabe uma tradução. Então a gente, por exemplo, fala Flow, a gente fala no Mindset, a gente fala no Nudge, e enfim, acho que perderia força realmente se houvesse uma tradução para o português desses temas, né? Você não vai nudge, você vai dizer o quê? Empurrãozinho, um empurrão? Não tem como, né? E assim vai, né? Vamos lá. E eu achei super... Não, eu concordo, deixa eu só curiosidade para complementar, eu concordo, foi isso que a gente pensou também.
a gente entende que o óptimo ele é um conceito que vai demorar ainda para maturar, é um conceito, todos esses conceitos demoraram também, todos esses conceitos chegam, causam um certo estranhamento, do tipo, o que é isso? Mas depois a gente vai estar aqui falando do nudge, do flow, do mindset, né? O mindset no Brasil, ele foi lançado como com um título que era... Quer ver? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu acho que eu tinha anotado para te falar. Era alguma coisa assim, porque algumas pessoas alcançam sucesso e outras não. Era esse títulozão do Mindset. E flopou, assim, sem vendas baixíssimas, não fez sucesso, era uma outra capa, não tinha nada do cérebro na capa, esse nada. Da Sextante, né? Não, esse é nosso também. Vocês a também, gente lançou, olha aí. é nosso também, isso. E aí a gente... Ô, Bárbara, mas vocês têm os melhores, então, né? Sim, nós somos referências. Enfim, e aí a gente trouxe esse... E aí o mindset era isso, e aí deu errado. E aí, putz, tal, não sei o quê, né? Essa foi uma das primeiras histórias que me contaram, né? Quando eu cheguei na companhia, que faz alguns anos isso. E aí resolveram trocar, falar assim, a gente não tá satisfeito com a tradução, vamos manter o título original, vamos ver. E era um momento, Leandro, que não era esse buzz de mindset nas empresas, não era uma palavra meio que todo mundo fala, que tem gente que se irrita, né, com essa palavra, enfim, mas não era uma palavra muito assim. Então, e aí a gente colocou o mindset e explodiu. O mindset é um mega best-seller, vende horrores, né? Então é um pouco essa linha que nos norteou, sabe? Nunca dá pra dizer se a gente tá certo, se vai dar funcionar, com certeza, mas a gente realmente acredita que o conceito ainda tem o tempo de maturação dele, tá começando a ser recebido, a gente vai comunicando ele, as pessoas vão lendo e se familiarizando com ele mesmo, né? Perfeito. Eu acho interessante a gente se pegar um pouquinho nessa contraposição que ele faz entre o que ele propõe, né, o estado óptimo, e a proposta lá, agora eu vou falar aqui em húngaro, né? Mihaly Csikszentmihalyi, que é o flow. Olha, certinho! Uma vida treinando aí para falar esse... E, bom, eu sempre curti muito o flow, e só que assim, o Goleman ele faz uma ressalva. Se você observar a sua vida, você vai lembrar de poucos momentos em que você esteve no estado do flow. E foram poucos momentos mesmo. Alguma vez que você estava praticando uma arte, algum esporte que você estava totalmente imerso naquilo ali, é praticamente um nirvana. Então, assim, é muito difícil de ser atingido. E quando ele vem com o óptimo, ele diz assim, porque assim, se a gente fica perseguindo o flow, isso causa uma exaustão. Você está sempre se cobrando, você fica insatisfeito porque não atingiu o flow no seu trabalho, e causa ali, né, assim, acho que é um fator de estresse ali para todo mundo, né? Quando você persegue muito essa perfeição. E no Optimal, não, ele faz essa proposta de você encontrar um estado em que você fique satisfeito com a sua produção, que você vai produzir bem, que você, enfim, né? Mas no fim das contas você vai estar satisfeito com aquilo ali. Por que isso é importante, né? Essa reflexão que o Goleman faz, isso é uma coisa inédita, eu não tinha visto nada se contrapondo, por exemplo, até agora ao conceito de flow, e ele faz, né, uma contraposição tão assertiva. Ele nem gosta que a gente fala que ele está criticando, né? Eu também não sinto um tom de o Optimum é melhor que o Flow, não é isso que ele quer, o que ele quer. Eu acho que a resposta tá um pouco, você já respondeu um pouquinho até, Leandro, acho que é isso, acho que o Flow são eventos raros, efêmeros, são eventos às vezes um pouco depende de muitas condições, depende, enfim, do nosso momento também, e o Optimum, ele é uma forma, talvez, da gente conseguir conciliar um pouco essa demanda nossa cada vez maior, para conseguir conciliar lado pessoal, lado profissional, para conseguir equilibrar as coisas, por conseguir rever um pouco o que seria esse nosso desempenho otimizado, o que seria esse nosso mais produtivo. Porque se a gente caminhar com as velhas noções de produtividade, com as noções mais quadradas do que a gestão do tempo, se a gente continuar criando listas inúmeras sobre o que a gente precisa entregar hoje no dia, a gente nunca ticar todas as coisas, né? Se a gente continuar assim, numa mentalidade de entrega muito insana, onde que a gente vai, entendeu? Onde que a gente vai conseguir chegar? Como que a gente, né? Então, essa é uma preocupação do Goleman mesmo. E é óbvio que todos esses fatores não estão todos ao nosso controle. Não estão. Mas o Optimo, ele tira um pouquinho talvez a nossa expectativa de esperar que o ambiente inteiro se resolva.
ou que a gente tenha o melhor líder para a gente conseguir ser um pouquinho mais leve, produtivo e satisfeito, né? Então, a realidade é que a grande maioria das empresas não tem grandes programas de treinamento, não tem programas que repensem um pouco o bem-estar ali. É uma discussão crescente, uma discussão que vem muito forte depois da pandemia, mas a gente não consegue contar que todas vão ter ambientes saudáveis e psicologicamente seguros, né? Então, eu acho que com o Optimo, o Goleman tenta um pouco até dar um alento, sabe? Do tipo, esse é um estado possível, fácil de executar. Talvez você não se sinta tão feliz assim, mas você vai se sentir um pouquinho mais realizado, um pouquinho mais satisfeito e um pouquinho menos ansioso, sabe? Com tudo que você precisa fazer. Com certeza. Eu acho que é um livro assim, extremamente necessário para os tempos em que a gente está vivendo, e que a gente se cobra tanto e que a gente se esforça tanto, né? Enfim, e lógico, eu sei que a gente tem que se esforçar para ter os resultados e tudo, mas a gente não pode esquecer que no fim das contas a gente tem que manter um equilíbrio, senão a nossa sanidade ela vai embora. E isso acontece com qualquer profissional, enfim, né, que estica a corda demais, chega um ponto que ela arrebenta. Não é isso, Bárbara? É isso, né? E eu acho também que a gente também, até como líder, né, a gente vê aí uma média liderança exausta também, pressionada, a gente vê, enfim, muitos indivíduos repensando a carreira, repensando as suas entregas, repensando as suas prioridades, então eu brinco internamente aqui que eu também acho o Optimum um livro um pouquinho mais de bem-estar também, sabe? Que no fundo alguns questionamentos do Goleman e a própria forma que ele revisita a inteligência emocional 30 anos depois, né, do termo começar a se popularizar, tem a ver um pouco com isso que a gente está vivendo. Perfeito. Bárbara, lógico que todo mundo que está nos assistindo e ouvindo, né, deve ler o Optimum, passar aqui mais uma vez aqui para a turma ver aqui a capa do livro, só que eu queria dar também algum spoiler, né? Como é que a gente pode atingir esse estado óptimo, Bárbara? Conta pra gente aí algumas dicas que a gente pode colocar em prática. Legal. No livro ele explica muito mais detalhadamente, eu vou tentar, vou resumir aqui, né? Então eu acho que uma das grandes assim, lições do Goleman é que a gente celebre os pequenos triunfos no dia a dia, que a gente celebre as pequenas sensações de vitória, né? Que a gente se alimente dessas pequenas conquistas, que a gente cultive uma mentalidade positiva para lidar com, enfim, com desafios, com contrariedades, que a gente não deixe que o estresse vire algo incontornável e que prejudique o nosso foco, que a gente perca a atenção, né? Então, assim, ele analisa um pouco isso, e aí como que a gente faz isso, né? E aí ele volta e ele fala que aqueles quatro pilares que eu comentei no início, e que depois o Goleman até evoluiu, né? Então, a autoconsciência, a autogestão, a interação social e a empatia, esses quatro pilares, eles são muito importantes para você conseguir atingir esse estado óptimo, né? Então, à medida que a gente consegue ter mais empatia, a gente também consegue lidar melhor com o sentimento dos outros e com aquilo que nos faz perder um pouco o controle, perder um pouco o foco, né? Quando a gente consegue se relacionar melhor com os outros, a gente consegue oferecer mais ajuda, receber mais ajuda. Então, assim, é algo que a gente precisa também cultivar, né? Dessa forma, de ver os desafios como não como grandes obstáculos, mas ver com uma mentalidade um pouco mais positiva, de ter esse estado que ele chama de mentalmente lúcido, né? Que é basicamente essa perspectiva positiva de saber gerenciar bem os relacionamentos. Então, eu sei que parece, assim, muita coisa, ou às vezes um papo meio, mas será? Meio etéreo. Não, que é difícil mesmo, não é? Se fosse fácil, a gente não estaria aqui, não tinha escrito um livro, enfim, a gente não estava falando um pouco desse tema. Eu acho que é um pouco um pouco isso, Leandro. E aí no livro ele detalha um pouco como que o líder pode cultivar os estados otimizados, né, de suas equipes, e a diferença aí, enfim, e como que se aplica cada pilar desse na inteligência emocional para atingir esse estado também. Muito bom. Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre o próprio Goleman, né? Qual que é a importância do Goleman
Bárbara, para o mundo dos negócios, enfim, para a literatura. A gente está falando aqui de um dos maiores pensadores do século XX e século XXI. Então, assim, o legado dele é algo assim, para os negócios, ele é um dos maiores pensadores, isso apontado aí pelas maiores escolas de negócio, pelas maiores publicações também especializadas em negócio, que é uma das grandes referências, né, do mundo dos negócios de todos os tempos. E como é que vocês enxergam, assim, vocês que têm o Goleman, né, como um autor da casa, a importância que ele representa para o mundo hoje? Parece fácil essa pergunta, mas não é, né? Vamos tentar dar o peso aqui que ela merece. Eu acho que acho que é isso. Acho que ele é um dos principais pensadores do mundo, mas assim, ele também, eu acho que a obra dele, Leandro, ele foi capaz de construir uma obra. Ele publicou muito, né? Muito, muito, muito. Então, ele foi capaz de construir uma obra consistente, uma obra que ela é ampla, que ela é conectada. Então, quando ele começou a escrever lá atrás, então ele teve essas duas grandes linhas, né? Então ele sempre estudou muito, ele sempre buscou muito o que tinha na ponta da evolução da neurociência, principalmente, de como o nosso cérebro reage, de como a gente pensa, de como o nosso cérebro lida com as emoções, né? E ele foi como se ao longo desses 30 anos ele fosse colocando um tijolinho a mais e fosse conectando todas essas pesquisas, tudo isso que foi. E aí a gente teve uma evolução muito grande de todos esses estudos. Então eu acho que assim, ele foi capaz não só de reportar os avanços nesse campo emocional, e aí contribuir não só para lideranças, para indivíduos, mas também para a gente, enfim, criar nossos filhos, para a gente cultivar um bem-estar maior na nossa vida, para a gente cultivar melhores relacionamentos, né? Então ele foi capaz de reunir essas evidências, os estudos mais recentes, e também de estimular, porque à medida que ele popularizou esses termos, ele foi estimulando que mais organizações aplicassem, que mais pessoas estudassem, que mais pessoas passassem a gerenciar melhor a forma como elas lidam umas com as outras. Então eu acho que o Goleman, ele contribuiu muito, e contribui muito ainda para numa categoria assim que é não só a de a gente repensar a inteligência, o que é inteligência, até o que é o nosso bem-estar. E aí acompanha. Então, assim, é um escopo que parece que a gente vê muitos autores que a gente vê, por exemplo, a psicologia positiva, ela caminha também um pouco entre esses dois lados, né? Mas eu acho que o escopo do Goleman é muito amplo, sem perder consistência, né? Então a gente vê essa obra. Então toda vez que a gente lança uma obra nova dele, é como se a gente... É isso que eu falei antes, a gente adiciona um novo tijolo nessa obra, os livros se alimentam, se retroalimentam, o conjunto fica grande, né? E a maioria dos livros do Goleman vai no boca a boca. O próprio leitor, ele também começa a navegar por todos eles, né? Então eu acho que é um pouco isso, E se eu pudesse até... não estou invertendo nada, mas eu também queria te perguntar, né? O que você mais... qual que é a maior lição que você aprendeu com o Goleman também? Bom, vamos lá. A gente aqui no Administradores, a gente tem a honra, né, de ter o Goleman como nosso professor. Acho que é o nosso principal garoto propaganda também, né? Esse curso que nós temos, que eu vou te dar de presente, viu, Bárbara? A gente tem um curso aqui com o Daniel Goleman, em que ele conversa... Eu quero. Olha aí, é o Leadership, a Masterclass, em que ele conversa também com outros expoentes, como o Howard Gardner, né, que é o autor das inteligências múltiplas, com o Dan Siegel, né, que é um psiquiatra assim, fantástico. O Dan Siegel é autor de vocês, não? Não, então, mas esse também já está traduzido, já está aqui, então está na concorrência, você tem que puxar para acompanhar das letras. Tem mais o Peter Senge, tem a Teresa Amable, né, professora de criatividade de Harvard, tem a Erica Ariel Fox, também né, professora de negociação lá de Harvard. Então, assim, são autores fantásticos, né, em que ele conduz diálogos, né, com esses autores, extraindo, né, de cada um o que eles têm de melhor, né, para entregar. E, assim... Para mim, o Goleman sempre foi, quando eu li Inteligência Emocional, estava na faculdade de administração, e aquilo ali para mim foi um divisor de águas,
Era aquela forma, né, que a gente tinha aquela visão ainda, eu estou falando lá final dos anos 90, quando eu entrei no curso de administração, e que a gente ainda tinha aquele conceito da liderança autocrática, do líder que manda, do líder que sabe, e quando a gente quando eu li inteligência emocional, eu disse, não é nada disso, né, existe um caminho para a liderança ser mais humana, enfim, né, para a liderança contribuir com o desenvolvimento das pessoas, para formar novos líderes saudáveis, que vão, né, repercutir esse exemplo, enfim, até o infinito. E então, assim, para mim foi um divisor de águas, e naquela época eu jamais imaginaria que um dia, né, a gente teria o Goleman como professor, que a gente estaria discutindo aqui a obra dele em um podcast. Então, assim, sei lá, um cara que marcou minha vida e que, assim, eu recomendo para todo mundo, assim, quando me perguntam qual livro de negócio eu devo ler, eu sempre, começa com esse aqui, Inteligência Emocional, enfim, aí vem toda, né, as indicações aí do Goleman como um dos principais autores. E aí eu ia te perguntar agora, finalmente aqui, ele está com 78 anos hoje aqui, Bárbara. A gente pode esperar mais algum livro do Goleman? Você que tem aí informações de bastidores, conta pra gente aí. Ó, me fazendo entregar o ouro aqui. Ele tá lendo, ele tá escrevendo um livro, a gente pode esperar aí um livro, não posso dar muitos detalhes. Sim. Eu nem estava esperando essa pergunta, hein, mas eu posso adiantar que é um livro um pouquinho de memórias intelectual dele, acho que tem muito a ver com essa resposta última que eu também dei agora sobre a importância da obra dele também, né, mas a trajetória dele como intelectual, como pensador, né, então é um livro meio que definitivo, assim, né, dele, então ele está trabalhando nesse livro, e é um livro que vai tentar caminhar ali um pouco nesse espectro, então vai da inteligência emocional à meditação, nessas duas áreas que o Goleman se debruçou muito. Não temos data ainda, mas ele tá terminando o livro, então acho que não vai demorar muito. Muito bom. E é isso aí, Bárbara. Queria agora terminar aqui o nosso podcast, né, fazendo mais uma vez essa indicação, super indicação de leitura. Pessoal, é mais uma leitura obrigatória que a gente recomenda aqui no Administradores. A gente recebeu aqui a Bárbara, que tem o privilégio de ser editora do Daniel Goleman aqui no Brasil. Este aqui é o livro Optimal, né? Como atingir o desempenho máximo nas equipes e na liderança. E, Bárbara, queria te agradecer demais aí por tudo que você trouxe aqui para a gente hoje, por compartilhar, né, a sua experiência aqui com o Goleman e também a sua própria visão a partir, né, dos ensinamentos desse querido autor que tanto, né, nos marca e é importante para a administração, para os negócios e para o mundo como um todo, né? Legal, eu que agradeço, viu? E eu agradeço aqui o espaço para falar dessa obra. Espero que todo mundo que ainda não leu Optimal leia a edição de vocês, né? Que está muito bonita, aliás, estava comentando com você antes. A gente tem uma equipe, né, grande lá, eu estou aqui como porta-voz, mas temos uma equipe grande que faz o trabalho, que a gente faz junto também o trabalho do Goleman ali na companhia, então temos também os meus líderes ali também, o Marcelo e a Daniela, então eu acho que assim, é algo que a gente também, a gente gosta muito de estar falando sobre isso também, sobre o Goleman, e que a gente continua cultivando a obra dele e os ensinamentos dele, né, em nome de ser mais feliz, como eu falei bem no começo, né, Leandro, de ser um pouco mais leve também, da gente parar um pouco essa pressão aí para ser o mais produtivo possível. Perfeito. Né? E eu acho que é isso que torna essa obra tão importante aqui, só para fazer mais um fechamento aqui, Bárbara, né, que a gente, como líder, eu sinto esse peso, né, o peso, você tem que se manter atualizado, você tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, e cada dia são mais coisas que a gente tem que aprender, e aí você até fica com aquele cansaço, né, do tanto que você tem que aprender. E quando você pega esse livro aqui do Goleman, aí você tem um alento, né? Não, existe um caminho, existe um equilíbrio a ser alcançado, né? E é um livro que proporciona exatamente isso, né? Alta eficiência aliada ao bem-estar. Muito bem, Bárbara, obrigado mais uma vez, né? Tenho certeza que você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, curtiu demais esse podcast, espero que você compartilhe, né? Não fique só para você aqui os conhecimentos que foram gerados hoje aqui por Bárbara Bigarelli, editora da Companhia das Letras. Pessoal, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!